Queridos, paz do Senhor a todos. Quem vos fala, Pastor Sávio Silva. Estamos abrindo neste momento em nosso canal no YouTube, Pastor Sávio Silva, uma série de ensinamentos de cunho teológico, com propósito bem específico de levar clareza, transparência e, sobretudo, um conteúdo esclarecedor dos ensinamentos da Bíblia. Para você que tem o interesse em aprender sobre as Sagradas Escrituras, para você que tem o interesse em desenvolver a sua técnica da pregação, melhorar o seu estilo de mensagem no sentido de composição, corpo e apresentação do seu sermão. No sentido bem básico, mas com um conteúdo totalmente bíblico para lhe ajudar, para melhor lhe atender no ministério da palavra. Nós vamos abrir uma sequência de ensinamentos concernente às parábolas de Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso modelo no sentido de pregação, no sentido de ensinamento. Jesus, ele é o modelo, aquele que nós tomamos como principal exemplo neste tão importante ministério que é o ministério da palavra. Poderíamos aqui citar outros muitos autores, principalmente das cartas do Novo Testamento, onde nós temos Paulo, onde nós temos o apóstolo Pedro, onde nós temos Tiago, o apóstolo João, entre outros mais que foram homens também capacitados pelo Espírito e que também tiveram aí uma parcela de contribuição neste ministério. Entretanto, nessa oportunidade a gente pretende falar sobre Jesus Cristo que foi a fonte de inspiração para todos quantos vieram depois dele. E uma coisa que eu pretendo falar nessa série de ensinos, hoje é uma introdução, eu quero falar a respeito das parábolas, as parábolas do Senhor Jesus. Na verdade, as parábolas eram uma ferramenta que não era apenas utilizada por Jesus, mas era também uma ferramenta utilizada pelos grandes rabinos, pelos grandes mestres daquela época. E por que não dizer que as parábolas também eram utilizadas no Antigo Testamento? Os profetas do passado também utilizaram esta tão importante ferramenta chamada parábola. Um dos profetas do passado que mais utilizou parábolas foi, sem dúvida, o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, o profeta do cativeiro, o profeta que estava no alojamento em Tel Abib, ali no cativeiro babilônico, foi um dos profetas que mais utilizou essa tão importante ferramenta, na área da pregação, da ministração da palavra. Um outro profeta também que utilizou esta ferramenta foi o profeta Natã. O profeta Natã, naquela oportunidade, quando ele foi repreender o rei Davi devido ao pecado que este monarca havia praticado, a Bíblia diz que Natã propôs uma parábola, para que ele pudesse, enfim, chegar no ponto que ele queria da aplicação daquela sentença. Isso sim, porque parábola, na verdade, ela vem com o sentido de aplicação de uma sentença espiritual. Então, entre Ezequiel, Natã e os demais profetas da Escritura Sagrada, isso eu falando do Primeiro Testamento, que é o Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós vemos o nosso Senhor Jesus, que utilizou também essa ferramenta. E o texto que nós vamos utilizar como base para entrarmos nesse assunto
é o texto que está registrado pelo apóstolo Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo de número 13 é o texto que nós vamos tomar por base. Mateus capítulo 13 é quando Jesus inicia uma série de ministrações utilizando as suas parábolas. Mateus capítulo 13, versículo 3, está escrito assim: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Aqui nós vamos ter uma série de parábolas. Nós temos parábolas que foram registradas por Mateus, o apóstolo, parábolas que foram utilizadas por Marcos em seu registro, e também nós vamos ter parábolas que foram contadas por Lucas, o médico amado. Nos 3 primeiros livros do Evangelho, que são chamados de livros sinópticos ou evangelhos sinópticos, isto porque foram escritos na mesma visão, na mesma percepção, na mesma ótica. Isso a gente percebe quando a gente lê os registros, porque o que a gente encontra em Marcos, a maioria é encontrado em Lucas. O que se encontra em Lucas, a grande maioria se encontra também em Mateus. Isto porque os 3 primeiros livros do Evangelho de Jesus Cristo, eles foram escritos sob a mesma visão, a mesma ótica, a mesma perspectiva. Tanto o apóstolo Mateus, quanto Marcos, quanto o doutor Lucas trazem registros muito parecidos, similares, quase que idênticos, porque falam das mesmas coisas. Então é possível se perceber na classificação das parábolas que nós temos muitas parábolas repetidas e poucas parábolas inéditas ao decorrer, ao desenrolar dos próximos livros do Evangelho de Jesus Cristo. Percebam que quando eu vou utilizar o emprego da expressão evangelho, eu não cito no plural. Eu faço uma força para deixar bem claro isso. Por isso que eu estou enfatizando a expressão evangelho sempre no singular e nunca no plural. Uma vez que, utilizando a expressão evangelho no plural, dar-nos a entender ou nos faz entender que existem outros evangelhos, quando na verdade não existe evangelhos, existe evangelho. Pastor, mas existe quatro livros escritos por 4 personagens diferentes. Nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, e o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. O Evangelho, ele trata da narrativa, da biografia da pessoa bendita de Jesus. Quando eu quero conhecer a pessoa de Jesus, eu preciso recorrer ao Evangelho, pois no Evangelho eu encontro a narrativa da vida, nascimento, crescimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão da pessoa do nosso querido Salvador. Então nós não temos os evangelhos, nós temos o Evangelho. Uma vez que vale a pena salientar nessa introdução que Mateus ele não tem evangelho, Marcos não tem evangelho, Lucas não tem evangelho, João também não tem evangelho. Esses 4 personagens, uma vez escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, foram lapidados e pelo Espírito foram capacitados, cheios, inspirados, para que pudessem falar
com clareza e com básica simplicidade a respeito da vida do Salvador, para que nós pudéssemos conhecer com maior exatidão tudo aquilo que fora na terra realizado pelo nosso Senhor. Muito bem, uma vez que nós tomamos conhecimento de todo esse processo, agora sim, de fato, a gente entra no ministério público ministerial de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, que foi um excelente, um exímio expositor da Escritura, sempre utilizava textos do Antigo Testamento. Quando falava em seus sermões, Jesus falava a respeito das passagens dos profetas. Um dos profetas que foram mais utilizados pelo Senhor foi o profeta Isaías. O profeta Isaías, que recebeu teologicamente o título de profeta messiânico. Profeta messiânico porque foi um dos que mais falaram concernente à vida, vinda, ministério do nosso Senhor Jesus. Então Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele vai começar a série de ministrações utilizando parábolas. E o que seria uma parábola? Parábola do grego parabolé. A expressão grega parabolé indica comparação, indica um símile. É uma linguagem que ele utilizava para comparar uma coisa com outra coisa. Jesus, ele queria falar do reino. Jesus, ele queria falar das coisas do céu. Jesus queria falar das coisas do reino de Deus. E o que Jesus fazia para tornar a mensagem compreensiva e clara? Ele usava coisas da terra e fazia a ligação comparativa com as coisas do céu. É por isso que no início de quase todas as parábolas, a ênfase maior recai no início, quando ele diz: o reino do céu é semelhante. O reino do céu é como. Todas as vezes que ele utiliza essa expressão semelhante ou como, perceba que vai desenrolar uma história parabolar. O que é isso? Uma história contada em parábola. Todas as vezes que ele utiliza essa ferramenta, como ou semelhante. Exemplo: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Nós vamos falar disso nas próximas ministrações. Cada parábola contada por Jesus. Aqui é só uma introdução para entendermos o que é parábola. Pois bem, o reino dos céus é semelhante a um homem que o reino do céu é como. Então, quando Jesus ele utilizava a expressão semelhante ou como, era para fazer a comparação. Era para fazer a comparação, comparando e ligando uma coisa com a outra. Os próprios discípulos, eles perguntaram ao Senhor: Senhor, por que tu fala com a gente em parábolas, né? Porque Jesus tinha segredos, Jesus tinha mistérios. E os mistérios que Jesus queria transmitir em seus discursos, em suas ministrações, não era até aquele momento para ser discernido ou decifrado por todos. Então ele utilizou essa ferramenta chamada parábola. E o meu propósito é, com a ajuda do Espírito Santo, conduzir você de uma forma simples, não mecânica, mas de uma forma espiritual, por todas as parábolas de Cristo, para fazer você entender com clareza e exatidão o teor da mensagem profética de Jesus em cima de cada parábola. Se prepare, porque existem conteúdos proféticos, mensagens proféticas para edificação,
pessoal para edificação coletiva, isto é, para edificação sua, para edificação da igreja que você serve. Traduzindo, existe um conteúdo edificador, edificante para a sua vida individual e também para o processo coletivo. Espero que vocês nos acompanhem em todas as parábolas, começando com a parábola do semeador, é quando ele abre a série de parábolas. Então, vamos juntos e nós temos a plena certeza que seremos edificados com a palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida, que Deus alcance a sua casa, a sua família e a sua igreja. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e os demais conteúdos em suas redes sociais, se inscreva em nosso canal, deixa ali o seu like, deixa o seu comentário, alguma pergunta bíblica. Aqui é uma sala teológica, nós vamos estar discursando não só sobre as parábolas, mas sobre outros assuntos curiosos da Escritura Sagrada. Deus acompanhe a todos, Deus abençoe.